Bom dia! Hoje são 23 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vou trazer aqui falar um pouco acerca da doutrina cristã e a transferência de culpa. Começo aqui apresentando mais uma vez o livro do jornalista e escritor Gonçalo Júnior. É uma pena não viver. Uma biografia do brasileiro Rubem Alves. Rubem Alves, como sempre mostro aqui, brasileiro nascido em Boa Esperança, cidade do interior de Minas Gerais. O Rubem Alves, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Formou-se em teologia aqui no Brasil e fez mestrado e doutorado em teologia nos Estados Unidos. E depois de muitos anos, abandonou a crença cristã, abandonou a doutrina cristã. Aqui na página 163, já mostrei isso em outros vídeos, aqui uma passagem muito engraçada, interessante, 163. O Rubem Alves diz assim, acompanhe aí comigo, acompanhe. Onde estava a minha inteligência? Ele aqui arrependeu-se de ter acreditado na doutrina cristã. Diz ele, onde estava a minha inteligência? Tenho vergonha de haver acreditado no que acreditei. Mais que vergonha, o que eu sinto é raiva de mim mesmo. Eu tinha certezas. Meu caso foi mais grave que os casos de Vinícius de Moraes e Chico Buarque. Eles quase seguiram a vida religiosa, mas se curaram logo. Eu não. Joguei minha vida inteira nas ideias doidas. Por causa delas rompi meu namoro com Débora, que eu amava, e o fiz com as lágrimas me escorrendo pelo rosto. Fecha aspas aí. Então você vê facilmente que o Rubem Alves, aqui ele foi um cristão fervoroso e depois abandonou a crença cristã. E ele diz aqui em outra parte do livro que a doutrina cristã é uma doutrina alicerçada, formada, tendo como pilar absurdos horríveis, hediondos, ideias hediondas. Então ele diz que o cristianismo, a doutrina cristã é uma doutrina fundada em absurdos. E isso é uma verdade. E um desses absurdos, vou aqui agora falar nesse vídeo sobre um desses absurdos, que é a maluca transferência de culpa que os cristãos inventaram. Uma loucura total e profunda injustiça em relação ao homem, que é a transferência de culpa. Acompanhe aí o quadro. Fiz assim a ignorância do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para o cristianismo, foi mais importante ainda que o discípulo Pedro. O apóstolo Paulo, é nele, no apóstolo Paulo, que realmente o cristianismo tomou pé, no apóstolo Paulo. Muito bem, então você vê aí no quadro que a visão dos cristãos, aqueles cristãos primitivos que estão no Novo Testamento, uma visão deturpada sobre a vida, sobre o homem, sobre a mulher, sobre morte, sobre sofrimento, etc. Uma visão completamente deturpada, a visão dos cristãos. E aqui um exemplo. Veja aí, segundo a visão errônea do apóstolo Paulo e dos cristãos que o acompanhavam, os filhos devem ser punidos pelos atos praticados por seus pais,
que é uma loucura total, uma profunda injustiça, mas que era muito comum no mundo antigo e no mundo da Bíblia, não só em relação ao Velho Testamento, que não é velho para os judeus, como também para o Novo Testamento, que é texto puramente cristão. Então, a visão que eles tinham sobre punição, filhos, pais, era uma visão deturpada, uma visão completamente ingênua e má, péssima, péssima. Então, veja aí, vamos aqui pegar uma passagem do apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos. Então veja aí no Novo Testamento. Temos assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Veja aí. Está escrito o quê? Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Fecha aspas aí. Então você vê a ignorância aí do apóstolo Paulo. Ele pegando aí, se referindo à lenda sobre Adão e Eva, lá em Gênesis, em texto hebraico. Então o apóstolo Paulo, referindo-se a uma lenda, Adão nunca houve Adão, nunca houve Eva. E aquela lenda ali é completamente absurda, muito ingênua e repleta de erros. Qualquer estudioso sério da Bíblia sabe muito bem que você não pode ler a lenda ali do Jardim do Éden, com Adão e Eva e a serpente, a cobra. Você não pode ver aquilo ali como se fosse um fato real. Qualquer estudioso da Bíblia sabe disso. Muito bem, então você vê aí a ignorância do apóstolo Paulo, referindo-se à lenda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Veja o quadro aí. Temos Adão. Vamos aqui pegar a ignorância do apóstolo Paulo. Temos aqui o homem Adão. Segundo o apóstolo Paulo, Adão pecou. E aqui o pecado. E como consequência do pecado, a morte. Essa associação aí é uma associação completamente maluca. Então vamos aqui. Adão, segundo a visão do apóstolo Paulo, pecou, pecado. Como consequência, a morte. E diz o apóstolo Paulo que o pecado e a morte, por causa de Adão, foram transferidos aos filhos, aos descendentes, à humanidade. E aí está a loucura, a transferência de comportamentos, o que não é admissível em um mundo racional, em um mundo democrático. Mas na época aqui, era uma época de profunda ignorância. Então vamos lá. A maluquice bíblica aí está. Filhos sofrendo punições relativas a atos praticados pelos pais. E isso a gente vê em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, em razão da visão deturpada dos hebreus, dos judeus naquela época. Hoje, ninguém aceita mais isso. Então vamos aqui entender isso. Esse absurdo. Filhos sofrendo punições em razão de atos praticados por seus pais. Uma verdadeira loucura e injustiça. Muito comum, repito, no mundo da Bíblia. Mas hoje, recusada, rechaçada pelas sociedades modernas. Entendeu? Então você vê aí, sociedades modernas hoje. Filhos não podem sofrer punições relativas a atos praticados por seus pais. E isso é de uma claridade tremenda. Apenas alguém que pratica atos é que deve responder por seus atos. Apenas as pessoas que praticam certas ações é que devem sofrer as consequências dessas ações. Ninguém pode ser punido, um filho não pode receber uma punição ou qualquer punição em relação a um ato praticado por seus pais. Entendeu?
Então veja aí, vamos ver o mundo de hoje. Olha o Brasil. Veja a Constituição Federal, que tem validade em todo o território brasileiro. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 44, como você vê aí, traz o seguinte logo no início. Diz ela: nenhuma pena, veja bem, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Matou. Veja aí o que é uma lei progressista. Nenhuma pena, nenhuma punição passará da pessoa do condenado. O que a Constituição está dizendo aí? Está dizendo o contrário do que a gente vê em toda a Bíblia cristã, de Gênesis ao Apocalipse. Está dizendo aqui a Constituição que nenhuma pena, nenhuma punição irá além do condenado, que o condenado, o criminoso, entre aspas, o pecador, é que deve pagar por seus pecados. Somente ele, o condenado, e não seus filhos, e não seus tios, e não seus amigos. Entendeu? Somente o condenado, aquele que praticou um ato, é que deve sofrer as consequências de seus atos, e não os filhos deles, dos condenados. Entendeu? Veja como a Constituição é moderna. Ela não admite punição além do condenado. Já a Bíblia era regra, punição além do condenado. E é essa doutrina cristã, a doutrina do cristianismo, que se apoia nessa loucura, a de que Adão pecou, como consequência a morte, e por causa da ação de Adão, a morte, o pecado, foi estendido a todos os descendentes de Adão, aos filhos de Adão. Viu aí a loucura? É isso que a Constituição Federal proíbe hoje. Se o Adão aqui, se o escritor hebreu que escreveu a lenda sobre Adão e Eva estivesse vivo hoje no Brasil, ele iria escrever coisa diferente, e não a ignorância dele, punindo filhos em razão do comportamento de seus pais. Entendeu? Então eu coloquei aqui como exemplo, veja aí o quadro. Eu trouxe aqui 3 exemplos, hoje, aqui no Brasil, para que você tenha ciência aí da péssima lei bíblica, péssima doutrina aí cristã. Então veja, o primeiro exemplo, o jornalista Pimenta Neves. Em 2000, o jornalista Pimenta Neves matou covardemente a ex-namorada dele, Sandra Gomide. O jornalista foi indiciado, foi processado, condenado e, depois de muitos anos, preso. Só que os filhos dele, com outra mulher, nada sofreram. Os filhos do Pimenta Neves nada sofreram, em razão do comportamento de seu pai, Pimenta Neves. E isso aí é justiça. Filho algum deve receber punição em relação a atos praticados por seus pais. Isso aqui é um mundo evoluído, não é o mundo da Bíblia, óbvio. Viu aí como a doutrina cristã é formada em absurdos, como dizia o Rubem Alves, repito, doutor em teologia e que foi um cristão fervoroso? Com razão, não se pode punir filhos em razão de atos praticados por seus pais. Mas isso era comum no mundo antigo, no mundo da Bíblia, um mundo completamente atrasado. E hoje estamos em um mundo evoluído. Outro exemplo aí, veja. O médico Fará, Jorge Fará. Esse médico brasileiro, em 2003, matou e esquartejou sua paciente Maria do Carmo Neves. O médico Fará, Jorge Fará, foi indiciado, processado e condenado. E
escapou da prisão em relação a algumas decisões aí dos tribunais, respondendo em liberdade. Um absurdo. Muito bem. Então ele praticou esses atos aí, esse ato terrível. Matou e esquartejou sua paciente Maria do Carmo Alves em sua clínica. Ele tirou tudo ali, separou os ossos, pele da mulher, colocou em malas, etc. Muito bem. Os filhos dele nada sofreram. Os filhos do Jorge Fará nada sofreram. O que é certo. Filhos não podem receber punições, prisão, multa, principalmente morte. Não podem receber uma prisão em razão de atos praticados por seus pais. Quem pratica atos criminosos, somente quem pratica é que deve pagar por eles, e não os filhos. Mas isso na Bíblia não era assim. Viu aí o atraso bíblico? Então, os filhos de Jorge Fará nada sofreram. O que é certo? O que é certo? As ações foram praticadas pelo pai e não pelos filhos. Entendeu? Se o escritor hebraico, o escritor hebreu, estivesse aqui hoje, ele faria um texto diferente. Então vamos ver outro exemplo. O médico Roger Abdelmaci. O Roger Abdelmaci estuprou várias pacientes. Ele foi indiciado, condenado e preso a 173 anos de prisão. A condenação dele, 173 anos de prisão, em razão de várias vítimas. Hoje ele estava em casa, ultimamente, cumprindo ali prisão domiciliar, em razão do coronavírus. Agora ele já voltou ao presídio. Então veja, o Roger Abdelmaci estuprou várias mulheres, foi condenado, preso. Os filhos dele nada sofreram, porque não pode sofrer. Filho não pode sofrer, não pode receber punição alguma pelo ato praticado por seu pai. Não pode. Isso é de uma justiça fantástica, mas é de uma injustiça que havia na Bíblia. É por isso que a doutrina cristã é baseada nessa loucura, a transferência de culpa. Adão pecou, em consequência, a morte, e a morte de Adão passou para todos os filhos de Adão. Essa loucura bíblica aí que os cristãos abraçaram e pregam. É por isso que o Rubem Alves dizia que a doutrina cristã é baseada em absurdos. E aí está, transferência de culpas. Não pode haver essa transferência de pai, o que o pai faz, os filhos sofrendo as consequências aí, castigos, etc., punições e por aí vai. Entendeu? Então você vê facilmente que a doutrina cristã, ela é fundamentada em verdadeiros absurdos, e esse aí é um deles. Já mostrei aqui outro absurdo, quando os cristãos dizem que a pessoa adoece porque é pecadora, que a pessoa morre porque é pecadora. É de uma ignorância sem fim. Já mostrei isso aí em outro vídeo, não é? Nós adoecemos porque somos seres vivos, apenas por isso. E morremos porque também somos seres vivos. Da mesma forma, animais irracionais, eles não pecam, também sofrem, adoecem, também morrem. Plantinhas, árvores, são seres vivos. É por isso que árvores adoecem e também morrem. Da mesma forma, o ser humano. Nada a ver ligação, sofrimento e morte do homem com pecado algum, principalmente com pecado praticado por antecessores. Então é fácil a gente entender que a doutrina cristã é uma doutrina completamente maluca, fundada em verdadeiros absurdos. E um deles está aí, não é? Como mostrei facilmente. Na lenda, você tem Adão ali. Adão pecou, como consequência, a morte. E a morte foi estendida
aos filhos de Adão, que nem existiam ainda. Filhos, repito, não podem responder, não podem ser punidos em razão de atos praticados por seus pais. Isso a gente recusa hoje, porque estamos num mundo evoluído. O mundo da Bíblia, um mundo atrasado, marcado pela ignorância, pela violência, pela intolerância, principalmente religiosa, e por conceitos errôneos sobre doença, morte, etc. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.